Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham nesta manhã, sábado, 3 de dezembro de 2022. Está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E atenção, Santa Maria, é neste domingo, show emocionante com roupa nova, 4 de dezembro no ATC. Uma noite emocionante para fechar o ano com chave de ouro. Ainda dá tempo de garantir seu ingresso nos pontos de venda: Supermercado Beltrame, Bendita Semijoias, Risoto Gourmet, Dalcom Telecom, Cancian Imóveis, Unisme, Loja do Diário no Elegância Center Shop ou pelo site e redes sociais da Morfine Produções. Roupa nova, 4 de dezembro no ATC. No programa Análise de hoje, nós temos na técnica Eduardo e Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM ou pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, ou então pelos nossos players no site ou aplicativo do grupo. E também, a partir da próxima semana, ele já vai estar disponível no YouTube do Grupo Diário. E no programa de hoje vamos tratar sobre o serviço Família Acolhedora, que foi instituído por lei estadual há 4 anos e implementado em Santa Maria em outubro deste ano. E nos trazendo todas as informações, nós recebemos aqui no estúdio a coordenadora do serviço, a Daniele Lang, e a psicóloga Daniela Vares. Bem-vindas. Obrigada. Bem, a iniciativa ela tem normativa do Sistema Único de Assistência Social e do Estatuto da Criança e Adolescente, sendo regulamentada por lei municipal. O Serviço Família Acolhedora prevê que famílias voluntárias ofereçam um ambiente afetuoso e acolhedor para crianças e adolescentes que, por algum motivo, estão afastados da sua família de origem. Então, para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que a coordenadora, Daniela, explicasse para quem nos ouve em que consiste, então, o Serviço Família Acolhedora. Por favor, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Clau. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDN. Agradecemos por poder estar aqui, divulgando esse novo serviço que teve início, então, em outubro no município. E Família Acolhedora, ele é um serviço, que ele é previsto pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é uma medida de proteção que acolhe, então, crianças e adolescentes que precisaram, por uma situação excepcional, ser afastado, então, do seu ambiente familiar, da sua família de origem e da sua família extensa. Certo. E para quem está nos acompanhando e que não haja também confusão, eu gostaria que tu explicasse no que difere o Família Acolhedora de uma adoção convencional. Para que não haja confusão, porque são bem diferentes as propostas. Sim, são bem diferentes. O que acontece? O Serviço Família Acolhedora, ele é um serviço que promove o acolhimento de crianças e adolescentes. Esse acolhimento, ele é temporário, ele é excepcional, porque é um período que essa criança ou esse adolescente, por alguma situação muito grave, necessitou ser afastado, então, da sua família. Uhum. Então, ele precisa ser cuidado, ou numa instituição de acolhimento, ou no caso agora, em Santa Maria, ele também tem a opção de estar sendo cuidado por uma família acolhedora. E no caso, tem um tempo fixo que este jovem ou esta criança pode ficar, então, sob a tutela, seria esse o termo? Pela guarda provisória. Guarda provisória, então, da família que o acolhe? Sim, a legislação diz que tem que ser o menor tempo possível, E eles estipulam um tempo, então, de 18 meses, que seria um período, então, que esta criança ou esse adolescente ia ficar sobre a responsabilidade, No máximo, no caso, 18 meses. Por lei Tá. A gente sabe que pode ocorrer
de alguma situação de não ter a possibilidade de retorno para a sua família, né? Ou não ter algum familiar que possa cuidar, né? Ser responsável por essa criança e ocorrer dela necessitar, então, ser destituído o poder familiar, né? Então, essa criança, ela está apta a ser adotada. E pode ocorrer, né, também nesse período de 18 meses, não ocorrer esse processo de adoção, né? Então, ela pode permanecer por um período maior nesse núcleo familiar, nessa família acolhedora. Tá. Antes da gente aprofundar mais em relação ao serviço mesmo da família acolhedora, eu gostaria da gente tratar a questão das crianças e dos adolescentes mesmo aqui no município, né? Se vocês têm um dado específico de quantas crianças, em média, né, estão nos lares, e também falar um pouquinho sobre esses lares. Nós temos o Lar de Miriam e o Aldeias SOS, isto, né? Exatamente. Questão dos dados, eu acho que tu sabe melhor, né, Dani, de quantos por favor, Daniela. Então, hoje em Santa Maria a gente tem aproximadamente 60 crianças e adolescentes, né, acolhidos, então, nessas instituições de acolhimento. Nós temos 2 instituições no município de Santa Maria, que são 2 modalidades de serviço também diferentes. A gente tem a instituição, o Lar de Miriam, que é um abrigo institucional, que ele tem, então, casas que são dentro da comunidade, e essas crianças, elas são cuidadas por educadores sociais. E nós temos também nas aldeias SOS, então, as casas lares, que em vez do papel desse cuidador social, uma casa lar tem uma mãe social, que é uma pessoa que é contratada, então, para realizar esse cuidado. São 2 modalidades de acolhimento diferentes, né? E a terceira opção que estamos trazendo para Santa Maria agora é a família acolhedora. Em relação a esses lares que temos aqui na cidade, você teria um valor que é investido pelo município, por criança, no caso, que é direcionada? Sim, o município de Santa Maria, ele, então, realiza a execução do acolhimento em termos de parceria, né, de colaboração com esses lares, e tem um custo mensal aproximadamente por cada criança ou adolescente acolhido de R$5.000. É um custo que sai para realizar o acolhimento, né, por mês. E no caso, isto para cada criança, desse valor já envolve também a questão da estrutura e dos funcionários do local, né? Isso, esse valor é uma soma, então, de toda a execução do serviço, né? Uma média que é feita. Com custo de aluguel, de água, de luz, de toda a equipe técnica necessária para fazer esse cuidado, né? Então, além dos profissionais que ficam na casa, né, com essa criança e esse adolescente, tem toda uma equipe técnica que faz o acompanhamento, né? Então, esse custo engloba, então, todas essas questões, né, para poder, então, realizar o serviço. Certo. E vou perguntar para Daniele agora. Se eu confundir, vocês trocam. Ela é a Daniela. A Daniele é a coordenadora e a Daniela é a psicóloga. Isso. Certo, as 2 Danis. Então, Daniela Vares, né? Isso. Você que é psicóloga do serviço, né? Mas que também atua, né? Então, nessa área com as crianças. Eu gostaria de te perguntar se tu tens mais ou menos uma ideia, pode nos trazer o que mais leva as crianças a serem, então, afastadas, né, das suas famílias, dos seus lares. O que as impede de ficar com sua família de origem, né? Assim, o principal, né, que ocorre, por favor. Sim. Geralmente é quando existe alguma violação de direitos, né? Seja questão de violência, de negligência, né? Que por algum motivo é necessário que se aplique essa medida protetiva, então, né? Que a criança ou o adolescente seja afastado, a princípio temporariamente, né? Da sua família de origem. E aí vai depender muito de cada situação, né? Existem algumas situações onde vai existir essa possibilidade de retorno, né, dessa criança para sua família de origem, mediante todo um trabalho a ser feito, né, pela equipe técnica do serviço onde ela esteja acolhida, né, seja a instituição, seja a equipe do Família Acolhedora.
E em outras situações não vai existir essa possibilidade, né? Realmente vai existir um rompimento de vínculos e essa criança, então, não vai ter como retornar. É possível que ela possa retornar para um outro familiar, né? Que a gente chama família extensa. E quando não existe nem mesmo essa possibilidade, então ela iria estar apta para adoção, então, né? Sim, então, para quem está em casa nos entender bem o que ocorre, então. Primeiro, é feita uma série de investigação e avaliação para ver, então, se aquela criança realmente tem que ser desintegrada daquela família, que ela... sua família de origem, certo? E aí, então, ela é direcionada, primeiramente, então, para um lar. E aí, lá é feito esse acolhimento com ela. Isso, na verdade o acolhimento ele é sempre a última opção, né? Então sempre tem que se buscar todas as outras opções possíveis e aí se de fato não tiver como permanecer nem com a família de origem, nem com a família extensa, né? Algum tio, alguma avó, se realmente não tiver essa possibilidade, então como última opção é colocada o acolhimento, né? E atualmente mesmo para o acolhimento o ECA já prioriza que o acolhimento familiar seja prioritário, né, em decorrência do institucional. E nesses casos, vocês realizam um serviço direto com a família da família de origem, para tentar entender os motivos também, seja do fato, né? Claro, muitas vezes a gente sabe, são diversos os fatos, às vezes os pais são usuários de drogas também, né? Um caso, infelizmente, muito comum, né? Que temos também de agressões, claro, né? Que daí são mais graves, né? E também a própria questão financeira, muitas vezes, de não conseguirem manter, né? Os seus filhos, enfim, ali por perto, né? Aí vocês realizam um serviço com as famílias, é isso? Sim, primeiramente, né, quando é identificado essas situações, né, de algum agravo, é feito todo um trabalho, né, para tentar, então, que essa criança não necessite ser afastada, né? Então, é acionado toda uma rede de apoio em conjunto com os órgãos de proteção e hoje a gente tem em frente, assim, como órgão de proteção direto, o Conselho Tutelar, né, que mobiliza toda a rede do município para acompanhar essa família. Então, são realizadas primeiro todas as tentativas possíveis, né? Nesses casos, como tu citou, a questão da dependência química, esses encaminhamentos para um CAPS. Então, vai também da família conseguir se organizar e aderir a esses serviços para que consiga se reverter essa situação, né? Quando foi se tentado todas essas possibilidades e realmente não tem um outro familiar que possa dar conta de realizar o cuidado e a proteção, daí sim vem a opção, então, por determinação judicial, né? Porque o acolhimento, ele é uma medida protetiva por determinação judicial, depois importante. Que já tem todo esse levantamento de tudo que foi tentado, ele é encaminhado, então, para o acolhimento. Sim. Também, às vezes, a gente vê as pessoas dizendo que é muito demorado, claro, o processo de adoção em si. Justamente por isso, né? Porque a adoção, ela é o último, né, recurso. Se tenta sempre estabilizar aquela família para que a criança ou o jovem possa permanecer nela, né? Então, essa é algo também importante a gente explicar bem, mesmo que às vezes se torne repetitivo, porque muitas vezes gera um pouco de... As pessoas não entendem, mas tem 60 crianças no lar, por que então eu espero 5 anos para conseguir adotar uma criança, por exemplo, né? Justamente porque ela, após todos os recursos esgotados, ela vai, mas mesmo assim ainda é feito, né, uma tentativa para que ela retorne, né? Isso mesmo, é feito todo um trabalho. Bom, a criança foi para o acolhimento, entrou lá, vai ser trabalhado então com essa família, né? Ainda tem toda essa proposta de trabalho, né, para poder proporcionar o retorno dessa criança, né, para sua família de origem. Quando realmente não se tem mais possibilidade, se esgota, né, todas as tentativas, daí sim, então, se parte, né, para essa destituição de poder familiar, né, para essa criança, então, poder estar apta para adoção. E vocês têm uma média, assim, de, né, mais
por cima, assim, vamos dizer, de idade de crianças nos lares? Tem um grupo mais específico que acaba indo para os lares? Tem? Uhum. A gente tem um número bem grande de adolescentes, né, que estão acolhidos. E esses adolescentes, principalmente os que já estão com o poder familiar destituído, a adoção acaba se tornando quase que uma coisa impossível, que não ocorre. A gente sabe que a adoção tardia é muito difícil, né? Então, imagina para um adolescente, né? Então, sim, nós temos muitos adolescentes acolhidos, né? E alguns já com o poder familiar destituído, sem possibilidade de retorno, né? E que quando completarem 18 anos, vão ter que estar preparados, né? Para conseguir construir a sua vida fora da instituição. Claro, importante isso também, né? Por pesquisas, né, e estudos divulgados, a maior parte, claro, das pessoas que procuram a adoção, procuram por bebês, né, recém-nascidos ou ainda em anos iniciais, né, com certeza deve ser bem mais complicado, e também pela questão que vocês também sempre ouvem, né, também a criança ou o adolescente ao retorno, né, muitas vezes também eles não, por si, acredito que não demonstrem, né, às vezes interesse em retornar. Há isso também ou não? Tu diz de retornar para a família? Olha, é muito difícil ocorrer de uma criança ou um adolescente não querer retornar para sua família. Porque uma criança e adolescente, mesmo nesse convívio, nesse ambiente que ocorrem essas violações de direitos, né? Situações de violência, tanto física ou como a violência sexual, que é bem recorrente, né? Eles não têm o entendimento que eles estão vivenciando aquela violência, né? Então, o ambiente familiar é aqueles que eles convivem, que eles conhecem. Então, a estrutura de família deles é aquela quais eles foram criados. Então, eles não têm essa percepção que eles estão sofrendo, né? Uma violação. Na maioria das vezes, né? Não se tem essa percepção, esse entendimento. E sim, eu desconheço algum caso que tenha acontecido que ele não queira realmente retornar para a sua casa, né? Para a sua família, seu núcleo familiar. Sim. E perguntando agora para a Daniela, como que é trabalhado isso, né? Com a criança ou adolescente quando ele então é retirado e como ele não entende muitas vezes o motivo dele estar sendo afastado, é feito todo um trabalho para que essa criança consiga ir se adaptando então a estar no lar? Na verdade, tem que ser realmente feito todo um trabalho, né? E na situação específica do família acolhedora, né? O trabalho da equipe, ela envolve tanto essa família que vai acolher a criança, quanto a própria criança que vai estar acolhida, né, o adolescente, e também com a família de origem, né? Então, na verdade, esse é um trabalho conjunto, digamos assim, né? A gente trabalha tanto com a família acolhedora quanto com a família de origem. E nessa modalidade em específico, a família acolhedora também acaba sendo uma grande aliada da equipe nesse sentido, né? Porque como é essa família que vai estar com a criança, com o adolescente ali 24 horas por dia, né? Ela também precisa ter esse entendimento para conseguir, com o suporte da equipe, claro, trabalhar essas questões com essa criança que está sendo acolhida naquele momento, né? Para realmente a criança entender, né? O porquê dela ter que estar ali temporariamente, né? Isso tudo tem que ser trabalhado realmente de uma forma gradual, né? Dependendo de cada situação também, né? Quando existe a possibilidade de retorno, né? Então, de repente, a gente vai começar a fazer esse trabalho com a família de origem e dependendo se a família estiver conseguindo aderir, conseguindo se organizar novamente, então essa criança, aos pouquinhos, gradualmente, ela vai poder voltar a ter esse contato com essa família, né? E a família acolhedora vai ser um grande apoio nesse sentido também de intermediar esse retorno dela para casa quando existe essa possibilidade. Nada é feito de forma brusca, é um longo trabalho para adaptação, principalmente específico da criança ou do adolescente, então,
porque é um processo de mudança, né, claro, e 18 meses, que seria o tempo máximo, assim, que poderiam, vamos dizer assim, ficar, é um tempo relativamente curto para ti se adaptar a uma nova rotina, uma nova família, pessoas desconhecidas e tudo mais, e de repente, né, retornar. E agora, para a gente aprofundar mais sobre o serviço, né, da família acolhedora, ainda a gente tem uns minutinhos antes de eu chamar o intervalo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, então, sobre o serviço, como que surgiu, né? Já é algo que existia, então, né? Nem é nacionalmente, já existia no exterior, depois foi instituído de modo nacional, depois por lei estadual, até chegar aos municípios, né? Gostaria acho que a Daniele pode falar um pouquinho? Posso, sim. Então, a família acolhedora, ele não é uma coisa que foi inventada no Brasil, né? Ele já existe em todo o mundo, né? Ele vem, então, de dados e de estudos, né, que foram se construindo, né, nesse processo de acolhimento, e principalmente a gente tem um marco, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, anterior, trazendo um pouquinho antes a Constituição Federal, que ele traz que a criança e o adolescente, ele tem que ser prioridade absoluta, né, e ali ele fala da importância, né? Ele salienta que a criança, além do direito à vida, à saúde, à alimentação, ela tem o direito à convivência familiar e comunitária, né? E uma das grandes questões que se mantém no acolhimento institucional, como se promover uma convivência familiar e comunitária dentro de um abrigo, né? Dentro de uma instituição. Isso não é de maneira nenhuma uma crítica aos serviços, né, de acolhimento existentes, mas sim é um dado que é constatado, né, que por melhor que seja a equipe, essa questão de poder possibilitar essa convivência de família, essa convivência na comunidade não é possível existir nesse de espaço. certo modo é individual e ali é um convívio coletivo, né? Isso, se tu vai pensar hoje, nós tivemos o que chamamos de um reordenamento das instituições de acolhimento, que até então a gente vem com aquela característica daquelas grandes instituições que recebiam 20, 30, 40 crianças dentro de um espaço, né? Então, tivemos um reordenamento. Hoje, então, uma instituição de acolhimento, ela tem que ser uma casa, né? Mais parecido possível com uma casa, e tem aproximadamente entre 10 e 12 crianças. E tem uma equipe técnica, e que, por melhor que seja, vai chegar o fim do dia dela, do turno de trabalho, ela vai embora e vai entrar outra pessoa, né? Então, não consegue, e são 10 crianças, 12 crianças, né? Que possibilidade tu consegue dar um atendimento particularizado, individualizado? Cheguei da aula, senta aqui que eu vou olhar teu caderninho. Vamos fazer isso, vamos conversar, como é que foi esse seu dia? Isso é uma questão que inviabiliza nesse processo. Então, todos esses estudos, eles falam, né, da importância desse acolhimento em família, dessa questão dessa criança ter a sua particularidade respeitada, dela poder ter vínculo, ela ter afeto, ela poder estar nesse ambiente de convívio. Porque tu é uma família acolhedora, se tu vai num shopping, tu vai levar a criança que tu tá acolhendo num shopping. Isso é uma coisa que não existe dentro de uma instituição de acolhimento. Sim, reintegra ela socialmente. Ela vai estar dentro desse processo de ambiente familiar. Tá. Antes, então, da gente entrar também na parte psicológica, mais emocional ali, dessa adaptação que a psicóloga Daniela vai nos explicar, nós vamos ter que ir para um intervalo, mas antes eu vou dar um recadinho. Você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 32 13 7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha ser demais. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos para seguir falando do serviço Família Acolhedora.
Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 3 de dezembro de 2022. O Análise que tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E atenção, Santa Maria e região. Se você está pensando em adquirir alguma ferramenta, a sua grande oportunidade chegou. Nos dias 1, 2 e 3, a Defende Ferramentas estará promovendo um grande feirão de máquinas e ferramentas. Muitos produtos com preço de fábrica ou até mesmo abaixo. Conheça a loja na BR 158, número 865, em frente à Fiat Sul Veículos. E nós seguimos aqui no Análise de hoje, conversando com a coordenadora do Serviço Família Acolhedora, a Daniele Lang, e também a psicóloga do serviço, a Daniela Vares, que então estavam nos explicando como que se dá o processo todo de acolhimento das crianças nos lares, e nos esclarecendo também como que funciona o serviço. No finalzinho ali do bloco, a Daniela estava vai nos explicar agora como que funciona a questão ali, o benefício para a criança que participa do serviço acolhedor, porque você estava explicando, né, Daniele, no outro bloco, a questão de como que se instituiu esse serviço, né, que já existia mundialmente,
e o quão comprovado é a importância dele. Então, gostaria que você, enquanto psicóloga, também trouxesse o seu olhar sobre isso e se tem algum grupo específico, alguma idade que precise de uma atenção maior também nesse tratamento. Isso, assim, na verdade existem muitos estudos, né, que comprovam realmente os benefícios do acolhimento em família, né? E principalmente na primeira infância, né, que seria ali do 0 a 6 anos, né, que a gente chama também daquela idade pré-escolar, porque é nessa fase que o desenvolvimento infantil ele tem mais avanços, né, tanto na questão neurológica quanto na questão emocional, né? Eu acho que a gente até pode pensar nisso até enquanto adultos, né? A gente sabe que muitas das questões que a gente carrega foram construídas lá atrás, né? Então, fazendo esse paralelo, fica bem fácil de entender a importância, né, de que a criança nessa etapa ali inicial da vida, que ela possa ter um convívio familiar e possa receber esse afeto, né, estando em uma família, né, coisa que numa instituição fica bem mais difícil, né, até pelas questões que a Dani já havia mencionado, né. Não que a equipe não faça o seu papel, né, não ofereça os cuidados necessários, mas por essa questão de que é muito difícil um bebê conseguir ter ali um profissional de referência, no sentido de que esses profissionais têm as suas cargas horárias, né? Então, de manhã é depois no outro dia já é outro, né? Então, é muito difícil conseguir ter essa referência que é bem importante nessa fase inicial da vida, né? Sim, porque por mais que se tenha ali, claro, o vínculo, ele é muito mais profissional do que afetivo em si, individualizado, né? Ele tem que ter o olhar sobre todas as crianças, né? De modo igualitário. Então, muitas vezes fica um pouquinho mais difícil, né? Para o profissional que está ali trabalhando. Eu acho que é importante também dizer que uma criança pequena, principalmente um bebê, ele precisa de uma carga de estímulos, né, para o seu desenvolvimento, né? Então, desde o seu processo de alimentação, de fala, de locomoção, né, precisa ter uma pessoa que esteja ali e consiga promover esses estímulos, né? E numa instituição que tem 10, 12, às vezes tem 2, 3, 4 bebês, como dar, né, esse atendimento mais individualizado, por mais, né, que se tenha a equipe, fica limitado, né? E agora uma outra pergunta também. Agora que a gente já entendeu, né, essas 3 modalidades que tem, né, então, de adoção, de acolhimento, né? Em relação ao serviço da família acolhedora em si, né, que é o foco, então, do nosso programa de hoje, a questão ali, assim, ó, do vínculo que se estabelece com a família que acolhe. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, acho que podemos começar por ti também, Daniela, para te nos falar um pouquinho, porque acredito que às vezes também haja algum receio por parte de quem queira acolher, né, que vai se apegar à criança. Então, como que é trabalhado isso? Sim, na verdade eu acho que essa é uma questão que surge bastante, né, quando as pessoas vão tentar entender como é que é o funcionamento do serviço, e sempre surge essa questão, né, mas o vínculo, né, vai criar um vínculo, depois vai ser rompido, não vai ser pior para a criança. E a gente sabe que não, assim, né, os estudos têm comprovado que não vai ser pior, porque todo o objetivo do Família Acolhedora é justamente que possa se construir esse vínculo, né? Porque a criança, ela vai precisar ter esse vínculo, esse afeto, para conseguir dar conta das suas questões, né? Então, o objetivo todo é esse, assim. Isso vai ser trabalhado, claro, a equipe vai estar ali auxiliando essa família, essa criança, esse adolescente, mas o objetivo é justamente que possa se criar esse vínculo, que essa criança possa receber esse afeto dessa família por esse período que ela vai estar afastada da sua família de origem, né? Então, que mesmo nesse período ela possa contar com alguém que consiga prover dos seus cuidados, né? De uma forma individual, de uma forma atenta, mais subjetiva, né? Do que se ela estivesse numa instituição com outras crianças, né? E acho que também é importante esclarecer, assim, com relação a essa questão do vínculo, né, que nada é feito de forma abrupta, né, então não é que no momento que a criança for retornar para sua família ou até mesmo for para uma adoção, ela simplesmente vai sair daquela casa e nunca mais vai ter contato, né. Podem ser feitas combinações a partir do que foi construído ali na relação da criança com aquela família,
podem ser feitas combinações de ela continuar tendo contato com aquela família, né? Então, nada é algo assim que vai ser cortado, né? Mas vai ser uma referência que ela vai levar para a vida toda, né? Então, com certeza, aquele período em que ela teve esse afeto ali vai fazer diferença no desenvolvimento dela, né? Ela vai levar isso como referência para sua vida, né? Então, é muito importante que se construa esses vínculos, né? Sim, ela pode seguir, então, tendo o contato ali com a família, se assim for o desejo, for acordado se entre for todos, acordado entre né? todos, né? Depende, claro, muito da situação, mas é possível, né? Sim. E pela experiência que vocês têm também e o treinamento todo que vocês recebem com outros municípios que já prestam esse serviço há mais tempo, aqui no Rio Grande do Sul, onde que você comentava o município que tem? Santo Ângelo. Santo Ângelo. São vários municípios que já estão, né, com a família acolhedora, mas Santo Ângelo que é uma referência, porque já está, acho que 12 anos quase, 11. Acho que 2012 eles então, iniciaram. Já tem esse processo, né? Já se vê os resultados também. Uma história de construção com família acolhedora. Nós temos no Brasil, no município de Cascavel, né, o maior acolhimento familiar da América Latina, né, que é referência. Até a pessoa que nos formou, né, nos capacitou, é a pessoa que era a coordenadora de lá, uma profissional incrível, a Neuza Ceruti, né, que é referência a nível de Brasil. Então, ela fez toda essa formação e em Cascavel, hoje, 90% está em família acolhedora. Então, é possível, sim, né, fazer a implantação desse serviço, assim, e poder promover para criança e adolescente, né, um ambiente de proteção mais saudável, mais favorável, mais afetuoso. É algo novo, claro, então por isso que gera muitas dúvidas, né? Então por isso é importante também a gente esclarecer todos os pontos, né, que vão surgindo. E como que está a procura, né, desde que vocês lançaram, então, o serviço por aqui em Santa Maria? Bom, como tu falou, né, é um serviço novo, tem muitas questões, muitos questionamentos, as pessoas estão procurando, mas é bem importante esse momento, né, para a gente poder estar esclarecendo o que realmente né, e nós dependemos de voluntários, né, a gente precisa da participação da comunidade, né, que seja voluntária para ser família acolhedora, né, para a realização dessa oferta. E a gente está nesse momento que a gente chama de sensibilizar, né? De fazer essa sensibilização da comunidade, né? Para conhecer o serviço, para que possa ir lá fazer a conversa, tirar suas dúvidas, né? E realmente, se tiver interesse, né? Poder iniciar nesse processo de habilitação para ser a família acolhedora, né? Tá, e entrando então agora mais nessa parte mais específica de como uma família pode se tornar, então, né, família acolhedora aqui no município, aonde que fica a sede e os horários de funcionamento também? A nossa sede, ela tá na rua Astrogildo de Azevedo, número 23, no 4º andar. É junto com o prédio onde fica o CREAS também aqui de Santa Maria. Nós temos também contato de WhatsApp, temos Instagram, que é famíliaacolhedora.sm, que ali a gente está divulgando também informações sempre. Quem tiver interesse, então, pode entrar em contato conosco por um desses meios, ou até mesmo ir lá na nossa sede. Tens, decora o número do WhatsApp? Eu tenho... Tu lembra, Dani? Vou procurar. Tá, então enquanto ela procura ali o número pra gente divulgar. Mas também. Mas assim, a família, ela pode nos procurar, então, nos nossos contatos. Quais os horários de funcionamento? O nosso horário é das 8 ao meio-dia e depois da 1 da tarde às 17 horas. Segunda a sexta. De segunda a sexta, isso. Aí, como é que a gente tem feito, assim, geralmente, né? A família entra em contato, a gente marca um dia dela ir lá, né? Como se fosse um acolhimento, onde a gente vai conversar, vai explicar sobre o funcionamento do serviço, ela vai poder tirar suas dúvidas, né? Porque por mais que leia ali, né, no nosso folder ou tenha se informado por alguém, sempre surgem muitas dúvidas, né? Que são muito detalhes. Então, tem essa oportunidade da família ir lá conversar pessoalmente, entender melhor sobre o funcionamento. E aí, depois, ela vai voltar para casa, vai refletir, vai conversar com quem mora com ela, né? Porque é bem importante também que todos da casa estejam de acordo, né, em participar do serviço.
E aí, se realmente for do interesse dela, ela vai ter, então, um momento de juntar os documentos, né? Que a gente vai passar para ela quais os documentos necessários para iniciar, então, o processo de seleção. E quais vamos entrar na questão ali dos requisitos, então, né? O que a família, né, que pretende acolher, precisa ter para estar apta, então, a entrar para o serviço? Bom, a gente sempre diz que quem quer ser família acolhedora, né, tem que ter, primeiramente, uma disponibilidade afetiva de receber, né, de acolher essa criança ou esse adolescente no seu domicílio, né. E tem alguns documentos que é muito semelhante, né, aos documentos do processo de adoção, até porque essa família, no momento que ela receber, ela vai ter a guarda, né, provisória dessa criança, ela vai ser responsável, então a gente tem uma série de documentos que necessitam ser encaminhados, né, pela própria segurança, claro, pela própria também, segurança, né, e proteção, né, dessa criança. E tem um critério que é muito essencial, né, que é não estar no cadastro de adoção. Por quê? A família acolhedora, ela é um serviço voluntário e temporário. Ela vai acolher aquela criança por um período e depois aquela criança, então, vai ser dado os encaminhamentos ou retorno ou o encaminhamento, então, para adoção. Então, fica bem claro que é um serviço provisório, né? E que tem a duração do menor tempo possível. E quais outros requisitos também que você pode nos trazer, que são necessários? Tem essa questão, então, ela precisa ter uma renda, né? Essa família tem que ter uma renda. O município, ele dá uma bolsa auxílio para essa criança, mas é uma bolsa para as despesas, né? Para a manutenção dessa criança, ela não é um salário, né? Por isso que se chama Bolsa Auxílio. Então, a família, ela ela precisa ter condições de manutenção, né? Ela precisa ter espaço físico, né? Para receber. Ela precisa ter o tempo, né? Para essa oferta de atendimento, como a Dani também trouxe, todas as pessoas da casa, né? Todos que moram, têm que concordar, né? Em receber essa criança. Tem questões, assim, de não poder ter envolvimento com álcool, com drogas, né? A questão dos antecedentes criminais também, ela precisa apresentar, então, os atestados, né? Então, uma série de documentos para começar, então, esse processo inicial de habilitação. Em relação a esse investimento que é feito, então, esse auxílio, né, por parte do município, tem um valor mínimo, depende, tem um valor pré-estabelecido já? Sim, a gente tem uma bolsa auxílio, que é um salário mínimo, né, por criança acolhida, e nos casos de crianças ou adolescentes que necessitam de algum cuidado especial a mais, fica um salário mínimo e meio o valor. Tá. E, por exemplo, assim, a criança que é acolhida, ela não vai mudar a rotina dela, da escola em que ela já frequenta, ou pode vir a mudar? Como que funciona essa questão? O ideal é que ela não mude a rotina, né? Que se possa manter ali toda essa questão dos hábitos que ela está acostumada. Para facilitar também a adaptação, né? Mas pode ocorrer de algumas questões, né? E daí isso a equipe vai avaliar, por questão de segurança, ser necessário essas mudanças, né? De pensar em uma outra escola, um outro ambiente, né? Mas isso tudo é avaliado, então, pela equipe técnica quando ela receber, né, essa criança para o acolhimento lá. E quão importante é, então, né, que as famílias procurem, então, saber, né, se tem esse interesse, essa disponibilidade, né, em auxiliar e contribuir. Procurem, então, né, o serviço. Importante a gente frisar, e não quer dizer que vai procurar e que vai aderir, mas já se informa, né, aos poucos vai disseminando também como que funciona o serviço, né. E a gente fala muito, então, do benefício para a criança, mas também há de ter o benefício para a família, né, também. Tu poderia falar um pouquinho? Eu acho que, como a Dani mencionou, né, eu acho que são famílias que já estão dispostas, né, já tem um perfil
de realmente ver um sentido naquele trabalho, né? Apesar de não ser um trabalho reconhecido, mas é um trabalho voluntário, mas de que aquilo tem algum sentido para suas vidas, né? E o que a gente percebe, assim, pela experiência de outros municípios, é que as famílias que se envolvem nesse serviço, elas trazem realmente isso, né? O quanto elas sentem que o serviço mudou também a vida delas, né? Não só a vida daquelas crianças acolhidas, né? Por entender realmente o objetivo, né, do serviço e se engajar realmente e ser um multiplicador também, né? Por isso que é tão importante que as pessoas estejam entendendo, né, o objetivo do serviço e poder realmente multiplicar isso para a comunidade, né? Então, independente se vai ou não ser uma família acolhedora, mas que as pessoas possam ter esse entendimento também é bem importante, né? Esclarecer essas dúvidas que costumam surgir, né? Então, sim, com certeza, a gente, pelos relatos da experiência de outras cidades que já estão um pouco mais avançadas, né? A gente percebe que é algo que muda realmente a vida dessas famílias, né? Certo. Então, no caso, assim, mais ou menos uma média vocês não tiveram ainda nenhum caso consolidado de família ainda que acolheu, claro, porque é muito recente, né? Recém foi lançado, então, o serviço, né? Como você disse, está na fase de sensibilização, né? Divulgação também. Mas, em média, assim, o período que se leva, né? Até a família procurar, digamos que ela já, né, procurou vocês esclareceram, deram ali o primeiro atendimento e ela em seguida resolveu que sim, que a família dela, que todos concordam, ela se encaixa nos requisitos. Uma média de quanto tempo, mais ou menos, que vocês acreditam que leva para o processo ser consolidado da criança deixar, então, o lar que está, né, o lar temporário também, mas, né, o lar de acolhimento para integrar a família? É importante trazer também aqui que além dessa questão desse primeiro encontro e dessa entrega de documentação, essa família ela vai ser preparada para ser família acolhedora, né? Ela vai passar por um curso de formação, onde ela vai ali, então, esclarecer mais ainda essas questões, essas dúvidas, e vai ser trabalhado muito essa questão do papel, né, de responsabilidade, de proteção que ela tem no cuidado, né, desse acolhido que ela está recebendo. E além disso também a equipe técnica ela realiza então uma visita no domicílio da família, né, para ver realmente se tem condições ali de estar recebendo, né, outro membro na sua casa. E esta família ela também direciona a idade, a requisitos assim da criança ou do adolescente também? Sim, a família tem total liberdade de escolher o perfil que ela quer receber, que ela quer acolher, até porque ela vai chegar e vai dizer, olha, eu consigo dar conta de cuidar de um bebê, eu me sinto capaz de cuidar de um adolescente, então ela também tem que trazer isso, né, quem ela consegue realizar os cuidados. Então, sim, ela tem essa possibilidade, né, de escolher, de delimitar esse perfil que ela deseja receber. Certo. Tu encontrou o número do WhatsApp para nos passar? Sim, deixa eu olhar de novo aqui. Tá. E então, reforçando, para quem tiver interesse, então, ou quiser esclarecer, né, saber mais sobre o serviço Família Acolhedora, tu pode repetir o endereço da sede? Posso. É na rua Astrogildo de Azevedo, número 23, junto ao prédio do CREAS, bem no centro ali. No horário? No horário das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, de segunda a sexta. Ou então pelas redes sociais, né? E o WhatsApp? Temos o WhatsApp também, que é 991589378. Pode repetir? 991589378. Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram ressaltar do serviço? Querem deixar algum esclarecimento a mais para quem está nos ouvindo? Eu acho que é bem importante, assim, ressaltar, né, da importância que a gente consiga efetivar o acolhimento familiar, né, não só em Santa Maria, assim como em todo o Brasil. Hoje já existem grupos, né, que fazem toda uma movimentação. Se a gente pensar, a Europa tem 90% de crianças em família acolhedora, os Estados Unidos 70%, e o Brasil não chegou a 5% ainda, né?
E tem todos esses dados e essas pesquisas que falam quanto é prejudicial quando uma criança tem que ir para uma instituição de acolhimento, né? Por isso que o Estatuto da Criança, ele traz que é prioridade, né? Que seja sempre, quando uma criança precisa ser acolhida, que a alternativa seja num ambiente familiar, né? E o nosso recadinho que a gente deixa aqui é que a comunidade, né, possa se sensibilizar, assim como nós, equipe técnica, né, nos sensibilizamos muito com a família acolhedora, que é uma luta de muito tempo aqui em Santa Maria, que também possam se sensibilizar, né, e multiplicar essa proposta desse serviço, né, divulgar e realmente quem tiver essa disponibilidade, né, afetiva, que estejam entrando em contato conosco, né, para ir lá, para tirar dúvidas, para esclarecer, não é chegar lá e vai ser necessário, vai ter obrigação de ser uma família acolhedora, né, mas que vá lá no nosso espaço, que tire as dúvidas. A gente também se propõe, né, em alguns encontros, em reuniões, em grupos, né, que queiram que a gente possa estar lá falando um pouquinho do que é esse serviço. Então, a gente também está disponível, né, é só entrar em contato que nós estamos agendando para fazer esses encontros. Então, é sensibilizar. A gente quer que a comunidade de Santa Maria se sensibilize, então, e abrace a família acolhedora aqui. Certo, e também, né, as crianças, é um dever de todos, né, acolher e proporcionar o bem, né, para as crianças, claro, sempre primando pelo respeito e o amor, né. Então, o Análise deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação de vocês, tá? A gente pôde esclarecer bastante também, né, para quem nos ouve. E quem ainda tiver alguma dúvida pode contatar, né, vocês. O Análise deste sábado, então, 3 de dezembro, falou sobre o serviço Família Acolhedora, né, que foi implementado aqui no município de Santa Maria em outubro deste ano e que está, então, ganhando espaço, né, e explicando cada vez mais do que se trata e, quem sabe, né, estimamos que sensibilize realmente e que ele engrene, vamos dizer assim, então, aqui no município, né, que só tem a ser benéfico para as crianças e adolescentes que estão nessa situação, né. Eu agradeço, então, a coordenadora do serviço, Daniele Lang, e a psicóloga Daniela Vares. Muito obrigada. Obrigada. O programa Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.